Olá, meus filhos lindos de bonito, como é que cada um de vocês estão? Espero que cada um de vocês estejam bem, né? Nessa quarta-feira linda, maravilhosa, dia dos orixá quentes, orixá pupá, os orixás vermelhos, orixá do fogo, né? Hoje, a mãe Safira, né, veio trazer aqui no quadro uma polêmica e também tentar responder, né, coisas que escritos estão me pedindo, né, me fazem, escrevem para mim, né, perguntas, né? Mas eu vou tentar responder aqui no quadro. Uma é uma polêmica muito grande, entendeu? É uma polêmica muito grande, porque eu nunca vi isso acontecer na minha vida, né? Mas antes de começar, eu tenho um desafio para fazer para vocês, né? Clicam em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho, marcando a opção todas, né? Vamos lá, meus lindos e minhas lindas. Entendeu? Aprender coisa do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, né? As marmotas da macumba e as verdades que são verídicas do axé. Vamos lá, meus lindos e minhas lindas. Gente, né? Mas antes de começar, eu vou responder a cada um de vocês, né? Vou responder a cada um de vocês as perguntas que vocês andam me fazendo, né? Gente, eu vou dizer, eu não sou historiadora, entendeu? Eu estudo muito sobre tudo, sobre religião católica, apostólica, romana, sobre os antigos, né? Essa pessoa chegou para me perguntar assim, ela perguntou assim, mãe Safira, eu gostaria de saber como foi que surgiu a escravidão no Brasil, né? Não sou arqueóloga, é arqueóloga, eu acho que fala, mas eu vou tentar, né, lhe dar uma ajuda, né? A gente aqui no Brasil temos, né, a gente teve, entendeu? A gente teve três etnias de escravidão, né? Porque muito fala que a escravidão só foi dos negros. Ó, o dedinho, entendeu? A escravidão dos negros, né, os escravizados, ele foi a segunda escravidão que teve aqui, né, no nosso Brasil, entendeu? No nosso Brasil. E outra pergunta foi que um filho perguntou assim: mãe Safira, pode um pai de santo que é de Logum Edé, né, pegar o quelé dele e colocar o quelé dele no pescoço do marido, que é também do orixá Logum Edé? Gente, vocês me fazem cada pergunta, Senhor Jesus do céu. Rapazinho, para bem começar, como é que você sabe? Então você é do meio, você é de lá da casa, né? Você só pode ser da casa, porque uma visita não vai saber, uma visita não sabe o que está procedendo dentro daquela casa, entendeu? Não sabe. Então você é de lá de dentro, entendeu? Pode ser uma pessoa que está entrando para casa, ou que está na casa, mas ainda está dentro da casa e é leigo, porque tem muita gente que anda dentro de uma casa de axé, e tem muitos pais de santo que não ensinam nada não, entendeu? Não, eles não ensinam nada não. Então, eu vou responder, né? Primeiro a pergunta dessa moça que me fez essa pergunta, né? Como começou a escravidão aqui no Brasil. Olha, o Brasil, né? Dizem que foi descoberto no ano de 1500, né? Eu não sei por que ele foi descoberto. Eu não sei se ele tava com frio, aí tiraram a coberta dele do Brasil, né? Mas tá certo, foi quando, né, descobriu o Brasil, entendeu? Então, gente, o que é que acontece? O Brasil foi descoberto, né? Descobriram, né? Encontraram o Brasil, né? Pela primeira vez em 1500. O meu ponto de vista é encontraram, né? O Brasil, acharam o Brasil a primeira vez lá os portugueses, entendeu? Achou o Brasil pela primeira vez, tá certo? Chegou em terras brasileiras, né? Os portugueses chegou lá em terra brasileira.
aqui no Brasil, entendeu? Chegaram aqui no Brasil, em terras brasileiras, tá, meus lindos e minhas lindas? Deixa eu falar logo a vocês. Aí chegaram aqui no Brasil, em terras brasileiras, entendeu? O que aconteceu, né? Por volta de 1500. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os primeiros povos que habitavam aqui. Que os primeiros povos que habitavam aqui eram os índios, entendeu? Então, a primeira escravidão que teve aqui no Brasil por volta de 1028, 1528, por volta de 1530, as primeiras escravidão que teve aqui no Brasil foi com os índios. Os primeiros a ser escravizados foi os índios aqui no Brasil, né? Por volta de 1028 a 1030, entendeu? Eles foram escravizados, né? Mas eles eram um povo muito preguiçosos, né? Pelo que eu estudei, eram um povo muito preguiçosos, tudo, entendeu? Fizeram os primeiros casarão. Esse casarão ainda existe, tá vivo, né? O casarão tá em pé até hoje. Esse primeiro casarão que foi os índios que fez. Esse primeiro casarão aqui por volta de 1530, 1531, negócio assim, né? E acabaram em 1535. Eu esqueci o nome do lugar agora, entendeu? Onde fica esse casarão, tá? Que foi o primeiro casarão surgido aqui no Brasil, né? Então, o que foi que aconteceu? Os primeiros escravizados foi os índios. Eles eram muito preguiçosos, né? Os índios sabiam, né? Não queriam ser mandados, sabiam fugir, sabiam onde ficava todos os esconderijos dentro da mata, entendeu? E era muito difícil para se lidar com os índios. Aí a escravidão com os negros africanos começou por volta de 1539 a 1542. Pode pesquisar aí, entendeu? Por volta de 1539 a 1542, né? Mas os primeiros escravizados aqui no Brasil, que chegaram aqui no Brasil, os primeiros que chegaram foi 1539. Foram os primeiros escravizados a ter chegado aqui no Brasil, né? E aí foram chegando os escravizados, eram homens fortes, mulheres fortes, né? E tudo, e eram obedientes a os senhores. A pior escravidão que teve aqui no Brasil foram a dos escravos, né, africanos, dos negros, entendeu? Foi a pior escravidão. A dos índios não foi, entendeu? E a escravidão acabou o quê? Por volta, né, com a Lei Áurea, né? A abolição acabou em 13 de maio de 1888. Hoje, o meu avô, hoje, dia 9 de abril, né, ele nasceu escravo. Hoje, se o meu avô estivesse vivo, o meu avô estava fazendo 137 anos, né? Depois, com um mês e alguns dias, foi que teve a abolição no Brasil da Lei Áurea, né? Entendeu? Que foi em 13 de maio de 1888. Entendeu? Meu avô ainda nasceu escravo, agora escravo africano não. Filho de escravo africano, agora só que escravo brasileiro. Um mês e uns 4 dias ou 3 dias, o meu avô ainda era escravo, né? Filho de escravo. Teve a abolição,
né? A Lei Áurea, entendeu? Ali. E o que foi que aconteceu, né? Os escravizados foram libertos, né? Mas ainda pelo tempo, eles começaram a estar sendo escravizados porque eles não sabiam para onde ia, como é que ia trabalhar, aquela coisa toda, aquele negócio que os escravos, né? Eles não sabiam como trabalhar, né? E muitos senhores não queriam pagar os escravos, entendeu? Não queria pagar os negros ainda que eram escravos, né? Libertos por causa da abolição, da Lei Áurea, né? Então, o que aconteceu? Muitos escravos ainda ficaram submissos, entendeu? Aqueles senhores naquela fazenda, né? Mas por volta ali de né? Ali por volta de 1904 a 1905, né? Houve uma nova escravatura aqui no Brasil, né? Que foi os imigrantes, entendeu? Que foi os imigrantes aqui no Brasil, italianos, né? Foram os italianos. Eles foram a terceira etnia, o terceiro povo que foram escravizados aqui no Brasil. Ali naquela época, por volta de 1905, 906, né? Até 910. Esse povo, né, italiano foram escravizados. Entendeu, minha gente? Eles foram escravizados pelos, né, os senhores, como, né, eles trabalhavam tudo e os senhores não queriam pagar para eles e eles não aguentavam mais. Antigamente os senhores, né, os senhores de engenho, os senhores a senhar, né, de engenho, só baixava a cabeça para Deus, né? Então, com a sua sabedoria, os italianos, o que eles falavam? Né? Eu vou para a igreja rezar. O que acontecia para eles fugir? Então, como, né, os senhores se recuavam diante de Deus, eles não tinham o que fazer, eles tinham que obedecer, era a única lei que eles obedeciam. Então, o que é que eles faziam? Os italianos faziam com a inteligência deles, botavam roupas, né, uma por cima da outra, iam para a igreja, né, fingiam que iam para a igreja, muitos iam para disfarçar, né, porque às vezes tinha o senhor que ia junto também para disfarçar, outras vezes eles iam, mas como é o nome, os senhores não iam, eles fingiam que iam para a igreja e de lá eles sumiam. Quando os senhores iam procurar, já estavam longe demais, né? Já estavam longe demais, já tinham levado roupas para poder trocar na viagem, né? Por onde ia ficar, por onde ia passar, entendeu? Depois pegavam trem e por aí eles se iam, entendeu? Minha gente, aí o que foi que aconteceu para os senhores de engenho começarem ainda, né, tá manipulando os italianos e não perder os italianos? Eles, por volta de por volta de 1910 a 1925, entendeu? A 1925, eles fizeram as igrejas dentro das suas próprias fazendas, porque quando os italianos falassem isso, dali eles não podiam sair, entendeu? Dali eles não podiam sair. Se não estiverem acreditando em mim, vá procurar, vá pesquisar, que tá tudo aí, né, na história do nosso Brasil. Então, pelo que eu já estudei, esse é um pedacinho, minha linda, como você queria saber como foi que começou a escravidão aqui no Brasil. Então, tivemos 3 etnias, tivemos 3 povos, né, que foram escravizados, né, os índios, os negros e os italianos, viu? Minha linda, um beijo no coração.
de vocês, né? Agora vamos lá a pergunta, né, de um filho que fez para mim sobre, né, o pai de santo, que é de Logum Edé, que colocou, né, o quelé dele, do orixá dele, no pescoço do marido dele, que também é de Logum Edé. Gente, é um assunto muito delicado, né? Como eu disse no começo, você só pode participar da casa para saber, porque um visitante naquela casa não vai, entendeu? Um visitante naquela casa não vai saber o que está acontecendo, né? Ali naquele local. Não sabe de jeito e maneira nenhuma. Não vai saber. Só alguém que é da casa, né? Alguém que é da casa que vai saber que tem participação ali com as coisas. Como eu disse, tem muitos pais de santo que não ensinam nada aos filhos de santo. Os filhos de santo ficam muito tempo ali naquela casa, né, por muitos anos e ficam leigos, não aprendem nada. É por isso que muitos filhos de santos, né, correm para outras casas para querer aprender as coisas, entendeu, gente? Aprendizado é pra gente, quando a gente aprende uma coisa, é pra gente ensinar a outra pessoa, não é pra gente guardar com a gente e levar pro túmulo, entendeu? O ensinamento é isso, você aprender e você ensinar para os seus, né? Ficar aqui na minha casa, eu ensino borizada. Até a Bianca começar a andar aqui na minha casa, eu ensino. Eu ensino. Tem abiãs que andam aqui na minha casa e eu ensino. Entendeu? Me digam aí, o que é que a primeira coisa que um filho, né, da casa, né, faz dentro do axé? A gente começamos a usar o axé pela sala, pelo barracão? Não. O axé a gente começamos pela cozinha. Axé se começa pela cozinha, não pela sala, entendeu? E a primeira coisa que um borizado, um raspado, né, feito em orixá, né, ou uma abiã que está entrando para aquela casa se faz, a primeira coisa que eles começam a fazer é o acaçar, né? Como se preparar o acaçar, como se enrolar o acaçar. Bom, na casa que eu nasci, na casa de santo que eu nasci, na casa do meu pai de santo, foi assim comigo e com os meus irmãos de santo. Na casa do meu avô de santo era assim. Na casa do meu avô de sangue, tem uma cliente ligando. Na casa do meu avô de santo, eu acho interessante que esse povo acha de ligar na hora que eu estou fazendo um vídeo. Quando eu não estou fazendo um vídeo, quando eu não estou ocupada, ninguém liga. Diga aí. E eu já disse, gente, eu não atendo ligação. Mande mensagem. Não tem o meu número, não tem meu WhatsApp. Mande mensagem, mas não faça ligação não, para não me atrapalhar. Entendeu? Então, na casa do meu avô de sangue, meu avô de santo, do meu pai de santo, né, eram assim. E eu creio em casas antigas, né, e eu acho que ainda tem casas até hoje, casas de responsabilidade, que é assim. A gente aprendemos candomblé é na cozinha, não é no salão, não é no barracão, entendeu? Que se aprende as coisas. A gente começamos a aprender as coisas do fundo da cozinha para chegar na frente, entendeu? Porque não é plumas, né? E paetê, que é ensinamento, entendeu? Nego já quer chegar e se sentar na janela, né? Lá já logo no barracão, que quer saber disso, quer saber daquilo. Aqui tem um rapaz que ele queria saber demais, né? Ele, a Bian, queria saber o que é que pegava dentro do ibade do orixá, como é que assentava o orixá, como é que assentava Oxalá, como é que assentava Riançã, Exu, tudo aquela coisa. Eu disse, não, meu filho, vamos devagar, não é assim não, entendeu? Foi quando o dia a Dona Maria Padilha chegou e disse, diga minha menina, que tem uma conversa boa com esse rapaz, que ele não é futuro para aqui e nem para casa nenhuma. E realmente
todas as casas que ele já foi, aconteceu isso, né? Então, vamos lá, tá? Vamos lá. Gente, então você, meu querido, faz parte daquela casa para você saber, né, que um pai de santo colocou o quelé dele no outro, no marido, né? Eu, pai de santo, é de Logunedê, e o marido é de Logunedê. Ele colocou o quelé do marido no pescoço. Então você anda nessa casa, você vive nessa casa para você saber disso. Entendeu? Que um visitante naquela casa não sabe o que está acontecendo lá dentro, né? Então, não sabe de jeito nenhum as coisas que acontecem na parte externa daquele barracão, daquela casa de santo, daquela casa de axé. Não sabe. Outra, o quelé é a nossa joia maior do nosso orixá. Quelé, ele é que nem ori, né? Ele é que nem o nosso orixá, é primordial. Tem que ser só a gente que usa. O quelé só é a gente que usamos, né? Colocamos no nosso pescoço, que é a nossa aliança com o nosso orixá. Se casamos com o nosso orixá, entendeu? O que é que significa o nome Iaô? O nome de Iaô não vem a dizer que significa o nome Iaô, porque na Nigéria não é. Que Iaô é filho, entendeu? Não. Iaô significa a esposa, né, do orixá, a mulher do orixá, entendeu? A namorada do orixá. Significa isso, o Iaô, entendeu? Significa isso. Como eu já vi muita gente dizendo, Iaô, o nome Iaô é filho de santo. Mas eu não vou discutir com ninguém, né? Não sou o papa da religião, não sou o Olodumare, né, do axé, entendeu? Para querer ser mais do que os outros, né? Como tem muitos aí que querem ser mais do que os outros, acha que foi ele que fez o primeiro ebó, o primeiro trabalho, o primeiro banho, a primeira magia, a primeira macumba, a primeira feitiçaria, acha que só é ele. Se acha que é o centro das atenção. Quando for ver, não é nada. Então, meu filho, eu digo isso a você. Você é da casa. Para você saber disso, então você anda naquela casa, tá? Você vive naquela casa. E a joia maior, o quelé é a nossa joia maior, o nosso elo, a nossa ligação com o nosso orixá. O quelé é único. É feito para o nosso orixá, é feito para nós, é como uma aliança quando você vai se casar, né? O marido vai se casar com sua esposa com seu marido, e por aí sucessivamente. É como uma aliança que está botando no dedo, só que o quelé a gente colocamos no nosso pescoço, entendeu? Então, meu filho, se era isso que você queria saber, se podia, não pode, de jeito, de maneira nenhuma. Cadê o Logunedé deste pai de santo? Ele não viu, não? O marido, o marido ou a esposa, sei lá o que é, botando o quelé no pescoço do outro? O orixá dele não viu isso? Tava onde? Voltou para a África? Será que voltou para a África? Entendeu? Então, minha gente, quelé é único, quelé é uma peça única, quelé é aonde come no nosso pescoço, é a joia maior do nosso orixá, né? É a joia maior do nosso orixá, tá, meu filho? Se era isso que você queria saber, tá aí, entendeu? Quelé é único, só usamos só nós, entendeu? Aí um exemplo, eu tenho um marido e esse marido também é de Oxoguian, vou pegar o meu quelé do meu orixá e colocar no pescoço dele. E esse orixá meu tá onde? Que ele não tá vendo? Me diga aí, aonde é que esse orixá está? Não viu não, foi? Porque antigamente, né, os orixás de antigamente vinha e corrigia. O filho vinha e batia. Hoje em dia, se um orixá vir me bater,
Isso não é orixá. Eu saio dessa religião. Espera aí, você quer aprontar. Você quer fazer do que quer fazer. E o orixá não vai dar cobro. Não vai de jeito nenhum. É que nem um pai e uma mãe. Aí você quer fazer, pintar e bordar, o seu pai não pode lhe dar um cobro, não pode lhe dar uma surra, a sua mãe também não pode lhe dar uma surra. Hoje em dia os filhos estão muito libertos, fazendo, aprontando do que estão aprontando, porque agora tem, né, uma lei que protege eles. Aí qualquer coisa, liga pra lá, pra tal lugar. Eu não vou estar botando nomes aqui no meio. Liga pra tal lugar. Aí vem aqueles conselheiros lá e chega na porta. Por isso que hoje em dia estão tudo assim. Antigamente, eu já apanhei tanto, eu já fiquei ajoelhada em milho, eu já fiquei ajoelhada em pedra, eu já fiquei ajoelhada em feijão, eu já fiquei ajoelhada em sal grosso. Apanhava de taca de fibra, de bater em cavalo, né? Daquelas do negócio que fica nem sofá, eu já apanhei. Eu já apanhei de goiabeira, já apanhei de tanta coisa. Minha mãe pisava a gente de pé. Entendeu? E hoje estou aqui. E minha mãe tem 17 filhos e nenhum nunca quebrou a cabeça dela. Nunca deu dor de cabeça a ela. E hoje em dia eu vejo uma mãe com um filho só. Tá valendo por 1000 filhos. Vocês já prestaram atenção quando eu vou fazer vídeo? Aí se junta um monte de criança aqui gritando. Parece que adivinha. Quando eu acabo o vídeo... É um passo de mágica, some tudo. Que eu nunca vi isso, né? Então, já apanhei muito do meu orixá. Eu tenho esse braço aqui, ó, veja como é diferente. Esse braço aqui é deslocado, quebrado é deslocado, esse não. Minha perna, entendeu? Eu já apanhei muito do meu orixá. E tô aqui viva hoje, até hoje em dia. Meu orixá sempre foi pai, né, e mãe pra chegar e me dar um corretivo, entendeu? Aí hoje em dia, o orixá vem me bater que não sei o que, não sei o que. Você apronta e o seu orixá não lhe bate, sabe por quê? Porque você não tem nada. Se você tivesse alguma coisa, se você recebesse o orixá de verdade e você aprontasse, o seu orixá lhe dava um corretivo, tá? Então, gente... Vocês que queriam saber, né? Você, principalmente esse rapaz, esse inscrito, queria saber. Tá aí. Quelê é a nossa joia maior. Tem que levar só no nosso pescoço. E de mais ninguém. Cada um tem que ter o seu, né? Eu o meu, você o seu e por aí sucessivamente. Entendeu? Meus povos lindos e bonitos. Bom, o nosso papo gostoso, maravilhoso, se acaba por aqui. Me chamo Mãe Safira de Oxoguian Cunhansan, a imperatriz da magia, né? Aprendemos coisas do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, as marmotas da macumba, né? E as verdades verídicas do axé, tá? E ninguém vai me parar, vou continuar fazendo meus banhos, né? Minhas receitas, banhos com Fanta, banhos com Guaraná, banhos com o que seja, eu vou trazer para o canal. O que eu aprendi no decorrer desses 25, vai fazer 26 anos, entendeu? Eu vou trazer e vou colocar aqui. Só me para Olodumare, que é Deus, né? Olorum. E o meu pai Oxoguian e minha mãe Ansan. E aquela senhora ali é quem pode me parar de colocar vídeo aqui no canal. Fora isso, ninguém, tá? Não vai ser, entendeu? Certo estrume e nem ninguém que vai fazer eu parar de colocar vídeos aqui, tá? Um beijo muito grande para todos vocês. Que Deus e o meu pai Oxoguian e minha mãe Ansan cubra a todos de paz, prosperidade e caminhos abertos.